Olá, colegas! Sejam bem-vindos ao Motility On, sua conexão com a motilidade. Estou aqui hoje com Carla Granja, sou Fábio Teixeira e vamos saber de você. Quais são as principais indicações da pH-metria? Você conhece? Sim, vamos lá. Se inscreva nos nossos canais, compartilhe conosco a sua experiência, principalmente nessa nova jornada que nós estamos agora buscando cada vez mais o diagnóstico de certeza. A monitorização esofágica tem aí seus mais de 40 anos, desde dos idos de Demister, cada vez mais trazendo para a gente suas indicações mais concretas, passando por todos esses consensos, até chegar agora no consenso de Lyon, e caminhando pelas melhores indicações e das melhores práticas para mudar a vida de nosso paciente. E eu gostaria de saber de você, Carlinha, para começar esse nosso debate, esse nosso bate-papo, quais são as principais indicações da pH-metria no mundo real, na vida prática para o nosso paciente? Olá, queridos amigos. Nós temos duas monitorizações esofágicas disponíveis hoje em dia, né? A pH-metria, como o Fabinho falou, e a impedância pH-metria. E como ele mesmo contou para vocês, já há 40 anos a pH-metria aí disponível para nos ajudar no dia a dia no diagnóstico. A monitorização esofágica, ela serve para o diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico. Só que com a impedância pH-metria e os novos consensos, nós conseguimos separar um pouco melhor quando indicar uma e quando indicar outra. E a pH-metria, especificamente, é um sensor que detecta a acidez. Então, e esse sensor ele deve ser posicionado na parte distal do nosso esôfago, do esôfago do paciente, né? Através da localização da junção esôfago-gástrica pela manometria esofágica. Por que pela manometria esofágica? Porque a manometria esofágica, ela avalia a junção esôfago-gástrica do ponto de vista pressórico, ou seja, do ponto de vista funcional. E o correto posicionamento do sensor da pH-metria é exatamente 5 centímetros acima da borda superior da junção esôfago-gástrica. Toda vez que o conteúdo ácido do estômago sai em direção ao esôfago, ou seja, ocorre o chamado refluxo ácido, a pH-metria tem a capacidade de detectar esse conteúdo ácido e ao longo do tempo de monitorização, que vai girar em torno de mais ou menos de 16 a 24 horas de exame, para ser considerado um exame válido. Nesse período, o software ele vai conseguir calcular para nós um dos dados mais importantes, que é exatamente o tempo total de exposição ácida. Quanto tempo o nosso paciente permanece com acidez no esôfago distal ao longo do período da monitorização? Quando nós temos esse tempo total de exposição ácida aumentado, é o momento em que a gente tem, então, a documentação do diagnóstico de certeza da doença do refluxo gastroesofágico, não é isso, Fábio? Carla, e é interessante que nós temos que lembrar que nós temos o refluxo fisiológico, que é o escape do conteúdo gástrico. Esse conteúdo gástrico pode ter o pH variado de acordo com o dia, de como ele está sendo tratado, se está pós-alimentação ou não. E essa multivariedade durante o dia, principalmente do pH, na subida para o esôfago, quando cai de 4, a gente tem vários cortes ao longo do dia. Esse refluxo pode ser pequeno, pode ser mais longo, mas o que vai importar ao longo das 24 horas? A soma total, que vai falar um percentual ao longo de todo o exame das 24 horas, que nós vamos ter o pH abaixo de 4. E esse dado é muito importante, né, Carla, que a gente tem trabalhado nisso ao longo do tempo. Primeiro veio com o Demister, como eu falava, que era apenas 14,7, que era patológico. Depois veio os critérios de Johnson, que foram 14,35. E aí foi surgindo para o critério de Lyon, no qual a gente fala que está menos de 4, que é menos de 4% que estaria como refluxo fisiológico, de 4 até 6, aquele refluxo que seria a zona nebulosa, que a gente precisaria adicionar mais algum outro fator para dar o diagnóstico de certeza, e acima de 6, que é um ponto mais importante. Mas, Carla, qual é o principal sintoma que nós poderíamos trabalhar a pH-metria?
o principal sintoma, aquele em que a pH-metria tem maior sensibilidade, é quando o paciente tem como queixa principal a chamada pirose, ou seja, ele tem aquela queixa de queimação retroesternal, né, que o incomoda com frequência, e essa queimação retroesternal, então, você ainda não tem a certeza diagnóstica nos achados endoscópicos de que é uma doença do refluxo. Ou seja, você vai observar uma esofagite não erosiva, ou, aliás, perdão, não vai observar esofagite, né, um achado sem esofagite erosiva, e você vai encontrar aqueles achados iniciais da esofagite A da classificação de Los Angeles. Nessas situações, você pode ter outras doenças que podem estar sendo ser a causa da pirose e que, na verdade, não são doença do refluxo gastroesofágico, que é, por exemplo, a sensibilidade, o esôfago hipersensível, né? E também a chamada pirose funcional. Então, a pH-metria, ela consegue nos dar essa informação. Será que nosso paciente tem realmente uma doença do refluxo gastroesofágico, a chamada doença do refluxo não erosiva? Ou ele tem uma pirose funcional, ou ele tem uma hipersensibilidade ao refluxo. Para isso, é muito importante a gente chamar atenção para algumas situações, que é assim, como nós estamos fazendo uma monitorização, nós estamos fazendo uma amostra de 24 horas de todo, eu brinco e falo, é uma amostra de 24 horas de toda a vida do paciente. É importante que esse paciente tente reproduzir um dia teoricamente normal, principalmente do ponto de vista alimentar, coma como ele come no dia a dia, procure não ficar deitado em horas em que ele não deveria ficar, porque essa conduta do paciente, esse comportamento do paciente ao longo do dia do exame vai interferir no exame, Com né? certeza. E aí, Fabinho, a gente vai poder definir se ele tem os sintomas durante o exame e anota esses sintomas durante o exame, como é pedido, nós vamos poder fazer a correlação de sintomas, que é o outro dado muito importante que a pH-metria fornece, né? Que é exatamente essa correlação de sintomas. Não é isso? E Carlinha, eu acho que você falou uma coisa bem clara. Nem toda pirose é refluxo. Isso é muito importante. Uma pirose é uma sensação que o paciente está tendo. Aí é muito importante a pH-metria, principalmente, eu acho que aí nós temos para retirar aqueles pacientes que estão aí em uso de IBP durante muito tempo, esse paciente não precisaria do IBP, precisaria trabalhar com um neuromodulador, ou aquele paciente que realmente tem uma carga ácida acentuada, que precisa tomar um IBP durante um tempo mais prolongado e muitas vezes precisa tomar 2 vezes ao dia. Eu acho que isso é muito importante a pH-metria para dizer para a gente qual é a carga que nós precisamos trabalhar e quando que nós vamos esperar ou como nós vamos esperar que a supressão ácida vai ser eficiente. Quando Carlinha colocou aquele paciente que tem lá, pirose, se o paciente vem por endoscopia hoje, esofagite simplesmente grau B, grau C ou grau D, pelo novo consenso, a gente já sabe que esse paciente tem a doença do refluxo. Fechou. Mas se o paciente tem um grau A e você precisa definir que esse paciente realmente se a pirose está fazendo parte do refluxo, que muitas vezes você pode ter uma sobreposição. Ou se o paciente tem uma pirose ali de uma forma mais acentuada, temos que estimular que o paciente realmente naquele dia anote. Nós vamos lá, a pirose está correlacionada, e aí a gente vai avaliar o tempo de exposição ácida, né, Carla? Se for um tempo de exposição ácida fisiológica e a pirose estiver correlacionada com o evento do refluxo, nós temos o quê? Uma hipersensibilidade ao refluxo. Mas se por um outro lado, se aquele esôfago muito mais hipersensível, tem pouca atividade ácida envolvida, o paciente tem muita pirose, mas não tem correlação sintomática. Esse é o paciente que tem pirose funcional. Muitas vezes esse paciente recebe o carimbo de doença do refluxo e muitas vezes não tem nem sequer uma resposta ao IBP, porque não é a inibição ácida que vai ser eficaz para o tratamento desse paciente. Por isso, a importância principal que eu vejo para um paciente como esse, Carlinha, é retirar o IBP. Nós temos que desprescrever aqueles pacientes que estão em utilização de muito e muito tempo, ou saltando de consultório para consultório, sem um diagnóstico de certeza da doença do refluxo. Eu acho que você falou 2 pontos essenciais.
para esse primeiro ponto da conversa, que é o tempo de exposição ácida e a correlação sintomática, que realmente vai mudar a conduta do paciente. Eu acho que daí, então, a gente pode falar de outras indicações, que é a monitorização no pós-operatório, principalmente uma documentação também, né, Carla, no pré-operatório. Se o paciente tem um tempo de exposição ácida aumentada, pessoal, tiver uma correlação sintomática e definirmos que esse paciente vai para uma cirurgia, esse é um paciente que tem uma validação jurídica e uma validação que realmente nós podemos mudar a vida do paciente com atitude cirúrgica. Muitas vezes um paciente vai somente por pirose para uma valvuloplastia tal, mas não tem um tempo de exposição ácida aumentada, não tem um diagnóstico de certeza na endoscopia, esse paciente não vai ter um benefício da cirurgia. Volta no consultório e aí eu estou com sintoma, doutor, tá bom? Mas a gente vai conversar mais vezes em outros episódios. Chamo você, venha fazer parte dessa jornada da neurogastroenterologia brasileira. Faça parte do Motility On, tá bom? Compartilhe com seu colega, faça com que esse conhecimento chegue muito mais longe, tá bom? Um forte abraço. Carlinha, deixe seu abraço para todo mundo. O Um que você forte gostaria de abraço, fechar? um forte abraço e vamos para o próximo episódio. Isso, espere. Vamos falar agora de impedância ou pH-metria. Se você está seguindo a nossa série ou se você tem algum momento lá no espaço, em algum momento na frente, vá, viaje pelo Motility On. Venha conosco, tá bom? Um forte abraço, pessoal.